E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou trazer atualização Campeonato Brasileiro, quase todos os jogos aí finalizados, né, da rodada 10, e a ponta do campeonato, hein, tá pegando fogo. Nesse vídeo aqui, além dos jogos finalizados, vou falar sobre os artilheiros aí do Campeonato Brasileiro, como que tá a classificação, os próximos jogos e aonde assistir esses jogos. Então, sem enrolação, vamos ver aqui os jogos finalizados do Brasileirão 2025. O Grêmio, né, recebeu o Bahia com um gol de pênalti aí bem polêmico, né? O Bright White fez 1 a 0 e esse aí foi o placar final dessa partida, né? No jogo 2, Sport recebeu o Internacional, né? E o Barleta aí com 7 minutos abriu o placar. Parecia que ia ser a primeira vitória do time do Sport, só que no segundo tempo, aos 3 minutos, o Gustavo Prado empatou. O Internacional ainda teve um jogador expulso, mas já no final do confronto, né, o Ronaldo da Silva. E não foi dessa vez aí que o Sport conseguiu sua primeira vitória no Brasileirão. A partida terminou 1 a 1. Flamengo foi visitar o Palmeiras e conseguiu um belo de um resultado. Era o jogo do primeiro contra o segundo colocado, né? E no segundo tempo de pênalti, né? Um pênalti também bem estranho. O Arrascaeta, né, fez mais um gol. E para não deixar dúvida, né, o Ayrton Lucas fez um gol sem nenhuma polêmica, acabou vencendo, né, o Flamengo aqui por 2 a 0. Gol do Ayrton Lucas aí faltando 2 minutos para acabar a partida. Outro jogo aqui que completou essa rodada, o Vitória recebeu o Santos. Dois times aí em situação bem complicada no campeonato, né? E o Vitória se complicou um pouco mais, né? O Santos aos 18 minutos abriu o placar aí com o Guilherme depois de uma bela jogada aí dos moleques da Vila, um belo cruzamento, ele acertou uma cabeçada perfeita no ângulo e foi o único gol da partida que deu essa vitória para o Santos. O menino Ney entrou, ajudou, né, a segurar mais a bola. Poderia ter feito um gol, né, se o Tassiano tivesse acertado a tabela, né, depois do Neymar ter arrancado, ter feito toda a jogada, o Tassiano não conseguiu voltar a bola para o Neymar e foi isso. Essa partida terminou 1 a 0. Grande destaque dessa partida, mais uma vez aí o goleiro Brazão, salvando o Santos aí várias vezes durante a partida. E o último jogo aí dessa noite, que fechou os jogos de domingo da rodada 10, o Fortaleza recebeu o Cruzeiro. E que fase do Fortaleza, hein? É um jogo muito importante aí durante a semana na Libertadores. Aos 34 minutos nesse jogo aqui, o Caio Jorge abriu o placar depois de fazer uma bela jogada com o Gabigol. Eles estão começando a se entrosar muito bem. E ainda no primeiro tempo, o Lucas Silva, depois de ter cortado o zagueiro, bateu muito bem de esquerda no canto do goleiro. Não teve como pegar. Esse gol saiu aos 41 minutos e só dava Cruzeiro. Nessa partida aqui, o Cruzeiro começou a administrar. O Fortaleza ainda teve um jogador expulso aos 83 minutos, o Pedro Augusto. E o Fortaleza não conseguiu mais reagir na partida. Placar final 2 a 0 aí para o Cruzeiro. E a ponta desse campeonato tá bonita, hein? E olha que ainda tem o Bragantino para jogar, hein? Que pode embolar mais ainda. Já já a gente vai ver a classificação. Tá ficando legal o campeonato, hein? Vou mostrar para vocês aqui agora os artilheiros do Campeonato Brasileiro até o momento. O artilheiro máximo aí do Campeonato Brasileiro, de Arrascaeta, né? Com mais um gol de pênalti aqui. Agora ele tá com 8 gols isolados na artilharia. O Verratti vem na segunda posição, centroavante do Vasco com 7 gols. Na terceira posição, aqui tá aparecendo o Caio Jorge com 5 gols, mas na verdade ele tem 6 gols, atacante do Cruzeiro, né? Porque ele fez mais um. Então Caio Jorge com 6 gols. Com 5 gols, Yuri Alberto e Reinaldo. O Yuri Alberto do Corinthians, o Reinaldo do Mirassol. Com 4 gols, Pedro do Flamengo, Pedro Raul do Ceará aparecem logo abaixo. E com 3 gols, vários jogadores. Emerson Batalha do Juventude, Ferreirinha do São Paulo, Gabriel do Mirassol, Igor Jesus do Botafogo, Pita do Bragantino, Luciano do Fortaleza, Memphis Depay do Corinthians, Renato Kaiser do Vitória, André Silva do São Paulo. E com 2 gols, Barreal do Santos, Barleta, que com esse gol aparece aqui na artilharia, né? Barleta do Sport Recife, Borges do Mirassol e Edson Carioca também do Mirassol com 2 gols. Vamos ver agora como é que tá a classificação do Campeonato Brasileiro 2025.
até o momento. Olha isso, hein? Palmeiras é o líder com 22 pontos em 10 jogos. Flamengo vem na segunda posição com 21 pontos em 10 jogos. Cruzeiro vem na terceira posição com 20 pontos em 10 jogos. Olha o Bragantino, hein? Bragantino, ele vem na quarta posição com 17 pontos, só que em 9 jogos ele vai jogar ainda na rodada e pode colar ali no Cruzeiro, né? O Fluminense, ele é o quinto colocado com 17 pontos em 10 jogos. Ceará é o sexto colocado com 15 pontos em 9 jogos. O Bahia é o sétimo colocado com 15 pontos em 10 jogos. Corinthians é o oitavo colocado com 14 pontos em 10 jogos. Mirassol, ele é o nono colocado com 14 pontos em 10 jogos. Atlético Mineiro, ele é o décimo colocado com 14 pontos em 10 jogos. Botafogo, 11º colocado com 12 pontos em 9 jogos. O Grêmio, 12º colocado com 12 pontos em 10 jogos. O São Paulo, 13º colocado com 12 pontos em 10 jogos. Internacional, 14º colocado com 11 pontos em 10 jogos. O Vasco da Gama, 15º colocado com 10 pontos em 10 jogos. Em 16º lugar, o Fortaleza com 10 pontos em 10 jogos. E abrindo a zona de rebaixamento, o Vitória, com essa derrota para o Santos, né? Caiu na zona do rebaixamento, está na 17ª posição com 9 pontos em 10 jogos. O Santos subiu, mas ainda continua na zona de rebaixamento, 18º lugar com 8 pontos em 10 jogos. Juventude, 19º lugar com 8 pontos em 9 jogos. E o Sport Recife, 20º colocado com 3 pontos em 10 jogos. Agora vamos ver aqui os próximos jogos e logo em seguida ver aonde assistir essas partidas ao vivo. O Brasileirão tem um jogo ainda para fechar a rodada 10, né? É Bragantino e Juventude às 20 horas, na segunda-feira, dia 26/5. Depois o Brasileirão vai estar de volta, né? A rodada 11 no dia 31/5. No sábado, o Bahia vai receber o São Paulo às 18h30. Um pouco mais tarde, o Vasco da Gama vai receber o Bragantino às 21 horas. A rodada 11 continua no dia 1º/6, domingo, um jogo na parte da manhã. O Mirassol vai receber o Sport Recife às 11 horas. Às 16 horas, o Juventude vai receber o Grêmio. No mesmo horário, Santos tem um jogo bem difícil aí contra o Botafogo. Um pouco mais à tarde, às 18h30, o Ceará vai receber o Atlético Mineiro. No mesmo horário, o Corinthians vai receber o Vitória. Também no mesmo horário, às 18h30, Flamengo vai receber o Fortaleza. Às 19h30, o Cruzeiro vai receber o Palmeiras. Excelente jogo aqui também, hein? Briga lá na ponta do campeonato. E o último jogo aí de domingo, né? Fechando essa rodada, Internacional, às 20h30, vai receber o Fluminense. Na segunda-feira, nós teremos um jogo atrasado da rodada 10, que é um jogo do Botafogo e Ceará, às 20 horas. Esse jogo é na segunda-feira, 4/6. Agora vamos ver, né, aonde assistir esses jogos aqui ao vivo, tanto na TV como nos streams. O jogo da rodada 10, né, que vai fechar na segunda-feira, dia 26 de maio, Bragantino e Juventude terá transmissões pelo Premier. A rodada 11, que começa no sábado, 31 de maio, tem o Bahia recebendo o São Paulo, terá transmissões pelo Premier. Cruzeiro e Palmeiras terá transmissões pelo Prime Video. Vasco da Gama e Bragantino terá transmissões pelo Sport TV e Premier. Lembrando, né, que esse jogo aqui, Cruzeiro e Palmeiras, ele tá marcado para domingo. Aqui é aonde vai passar os jogos aí, tanto na TV como nos streams. No dia 1º de junho, domingo, Mirassol e Sport terá transmissões pelo Premier. Santos e Botafogo, transmissões pela Globo e Premier. Juventude e Grêmio, transmissões pela Globo, Premier. Flamengo e Fortaleza, transmissões pelo Premier. Corinthians e Vitória, transmissões pela Record, Cazé TV e Premier. Ceará e Atlético Mineiro, transmissões pelo Premier. E fechando a rodada de domingo, Internacional e Fluminense, transmissões pelo Sport TV e Premier. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as atualizações da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Ajuda muito para o crescimento aqui do canal. Quero saber como é que tá o seu time aí no Brasileirão, deixa aí nos comentários. E é isso, agradeço muito se você assistiu até aqui e espero você num próximo vídeo. Fui!